impacto do politicamente correto para o licenciamento ambiental, na minha avaliação, é de que a gente amarra demais o processo, a gente deixa o processo burro, né? E aí eu vou explicar por que eu tenho esse entendimento. A gente, fazendo um contraste em relação à apresentação de ontem, eu acho que uma discussão importante para a gente fazer é de modelo, né? Qual que é o modelo de sistema que a gente quer implementar? Se a gente quer continuar implementando, qual que é o sistema que a gente tem hoje, qual é o sistema que a gente, se ele realmente atende às necessidades, e de uma forma geral o licenciamento ambiental é muito criticado por todas as partes, e qual que é o sistema que a gente gostaria de ter. Então, assim, uma questão que surge na discussão de modelo hoje o licenciamento ambiental ele é artesanal, né? Ele é feito de uma forma artesanal, embora a escala de aplicação do licenciamento ambiental seja uma escala de projetos. Então, são milhares de projetos que são licenciados todo ano, mas a forma de se licenciar cada um desses projetos é uma forma artesanal. Uma outra discussão de modelo é se o licenciamento ambiental ele deve ser político ou se ele deve ser técnico, né? Se é um processo político ou um processo técnico. Politicamente correto, a gente tem, sim, uma pressão muito grande em todo o processo de licenciamento ambiental, uma pressão política, tanto dos interesses a favor da implantação dos projetos, quanto dos interesses contrários à implantação dos projetos, né? Então, eu, como diretor de licenciamento de IBAMA, fui convocado inúmeras vezes para participar de audiências no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, para dar esclarecimentos em relação à condução do processo. Por que o órgão ambiental concedeu a licença, se havia condições para ele emitir aquela licença, qual foi o critério adotado pelo órgão para dar um parecer favorável para aquele projeto, por que o órgão exigiu determinadas condicionantes, impôs determinadas condicionantes para aquele projeto, por que deixou de exigir algumas medidas. Então, tudo isso era objeto de discussão e uma cobrança numa casa política, né? Então, a realidade do processo hoje, ele é um processo cada vez menos técnico, né? E a tendência é dele se tornar cada vez menos técnico. Assim, então, por isso, é importante a discussão de modelo. Importante a gente resgatar um pouco a apresentação de ontem, e o licenciamento ele surge da prática de avaliação de impactos ambientais, né? Uma aplicação em um processo de tomada de decisão, um processo administrativo, mas de uma metodologia, né, de avaliação de impactos ambientais, uma metodologia, vamos dizer, científica, né, embora multidisciplinar, de avaliação de impactos ambientais. E aí eu já tive algumas discussões com os acadêmicos dedicados à área de avaliação de impactos ambientais. Acho que a principal liderança aqui no Brasil é o professor Sanches, né, da USP de São Paulo, e que na avaliação dele, a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento ambiental, principalmente aqueles licenciamentos que são concedidos com base em estudo de impacto ambiental, então licenciamentos mais complexos, eles devem ser artesanais, porque se eles são sujeitos a um estudo especial, é porque o projeto tem algo de especial que merece esse tratamento customizado, né? Agora, tem uma discussão importante, que se o processo ele é artesanal e ele deve ser customizado, então a finalidade desse processo é promover a gestão ambiental daquele projeto, né? Em específico, de uma forma artesanal. Então, não se justifica muito, por exemplo, a discussão de se eu posso emitir uma licença de instalação com atendimento parcial das condicionantes de licença prévia, ou se eu posso emitir uma licença de operação com atendimento parcial das condicionantes da licença de instalação. Porque se o objetivo é promover a gestão ambiental do projeto, o que são as condicionantes dentro de um processo de licenciamento ambiental? É como se fosse uma fotografia do momento em que o órgão emite a licença ambiental, né,
das obrigações que devem ser imputadas ao projeto para que a gente consiga alcançar esse objetivo de promover a gestão ambiental do projeto, né? Então, nada mais natural de que, passados 2 ou 3 anos, né, entre a emissão de uma licença e a licença subsequente, a gente faça uma revisão do planejamento. E, dentro dessa revisão de planejamento, eu posso descartar condicionantes, eu posso acrescentar condicionantes, eu posso rever o tempo de cumprimento dessas condicionantes, né? E, claro que isso tendo sempre como objetivo fazer o gerenciamento dos impactos associados a esse empreendimento. Então, eventualmente, se eu estabeleci uma obrigação, né, que era iniciar a implantação, por exemplo, do plantio compensatório, né, logo após o início das obras, e se por algum motivo eu não puder fazer isso logo após o início das obras, eu tenho condições de promover essa discussão, né, levar ao órgão a discussão quanto à necessidade ou não de execução dessa obrigação e replanejar isso. Então, o licenciamento ambiental, nesse modelo artesanal, ele ficaria mais com um caráter de planejamento, um instrumento de planejamento. Mas, dentro da discussão do politicamente correto, há, por outro lado, na sociedade, uma cobrança para que o licenciamento seja aplicado enquanto um instrumento de regulação. Não. Se o empreendedor não cumpriu, se ele não executou a condicionante, ele deve ser penalizado. E a penalidade qual é? Não emite-se a licença, enquanto ele não cumprir a condicionante. Se eu aplicar a ferro e fogo esse entendimento, muitas vezes eu vou me afastar do gerenciamento de impactos ambientais. Não importa mais se aquela obrigação ela é necessária ou não para o controle ambiental dos impactos associados ao projeto. Às vezes, o impacto é tudo com base, né, a avaliação de impacto. A avaliação de impactos ambientais é toda baseada em exercícios de previsão de impactos. Às vezes, o impacto não se configura. O impacto foi previsto, não se configura. Então, eu poderia, inclusive, questionar a necessidade daquela condicionante. Mas nessa exigência, nessa cobrança da sociedade para que o processo tenha um caráter de instrumento de regulação, de cobrança de obrigações, eu não caberia fazer esse questionamento. Então, me parece, de tempo em tempo a gente utiliza esse instrumento para acordar a plateia. Me parece que a gente, na aplicação do arcabouço normativo desenvolvido, né, na década de 80, a gente tem cada vez mais amarrado o processo, né, e tornando esse processo mais burro. Então, uma constatação é que no Brasil, a gente aplica pouco avaliação de impactos ambientais dentro do processo de licenciamento. Então, cada vez o processo de licenciamento ele está mais como um instrumento de regulação para cobrar atendimento de legislações, né? Determinadas interpretações de legislação. Então, cada vez mais com solicitações de ordem administrativas burocráticas. Isso, inclusive, faz parte de um registro, de uma avaliação da discussão de eficiência do licenciamento ambiental feito pelo TCU, no âmbito do Acórdão 2212 de 2009, né, que grande parte do que é exigido no processo são solicitações administrativas e questões burocráticas, né? E tem um pouco de avaliação de impactos ambientais. E aí a gente tem mais uma característica no Brasil, é que a gente só faz avaliação de impactos ambientais, diferente dos outros países, dentro do processo de licenciamento. Os outros países eles fazem isso para avaliação de investimentos, fazem em outros momentos, planejamento, né? Planejamento setorial ou planejamento territorial, aplica-se a avaliação de impacto ambiental em outros momentos. No Brasil, só se aplica dentro do licenciamento e cada vez menos se aplica a avaliação de impactos ambientais dentro dos processos. Então, eu acredito que esse seja um impacto do politicamente correto. A gente, muitas vezes, dentro da rotina dos órgãos, faz solicitações, né? Essas solicitações surgem dos pareceres técnicos e, muitas vezes, municiado pelos estudos ambientais elaborados pelas consultorias técnicas,
com o objetivo de atender a legislação, e não a gente se afasta um pouco do objetivo de promover a gestão ambiental do empreendimento. Então, acho que o que eu dimensionei aqui para a apresentação de abertura como contribuição técnica, e conversando com o João, era esse histórico, né, de formação dos processos de licenciamento dentro dos órgãos e das consultorias, e é isso que eu submeto ao debate com as intervenções dos próximos palestrantes. Obrigado.